Como já tínhamos visto, a Judéia-Palestina tornou-se uma província romana no século I a.C., embora, como aconteceu em muitos outros casos, a monarquia tradicional tivesse sido mantida, contudo sujeita ao domínio das autoridades romanas. No caso presente, tornou-se famoso o rei Herodes. Os seus habitantes denominavam-se judeus ou hebreus e destacavam-se da maioria dos outros povos por praticarem uma religião monoteísta, o judaísmo, e sobretudo pela elevada fé que depositavam nela, contrariamente aos seus vizinhos politeístas. Veneravam um único Deus, a que chamavam Jeová ou Jeová, e uma imensidão de séculos sob o jugo de outras potências, de que Roma foi apenas a última, haviam reforçado a crença no Salvador, um segundo rei Salomão, que trouxesse a paz ao mundo e o domínio deste por parte do povo de Israel, o famoso Messias. Eram, pois, uma religião messiânica. Ao longo do século I a.C., cresceram entre os hebreus inúmeros anseios independentistas face ao domínio romano, o que se traduziu no aparecimento de grupos revoltosos e nem sempre pacíficos contra este e contra a monarquia pactuante de Herodes. Segundo a Bíblia, o cabecilha de um destes movimentos era um tal João Batista. A revolta encabeçada por João Batista não teve muito sucesso, pois, como nos conta a tradição, a sua cabeça de cepada acabou servida numa terrina de prata. Contudo, as sementes da revolta que plantou encontraram eco no novo líder de revoltosos, Jesus Cristo, com uma abordagem inteiramente diferente, aquilo a que hoje chamaríamos uma mensagem pacifista, radicalmente oposta ao caráter belicoso de João Batista. A tradição atribui o nascimento de Jesus no seio de uma família de pobres artesãos, embora os novos estudos apontem mais para a oligarquia e intelectualidade locais. Isto terá acontecido no ano 5 depois de Cristo. Estávamos na fase final do reinado de Augusto. Todavia, a mensagem que propagou excedia a mera luta política de particularidades locais. Eram princípios universalistas que não só punham em causa o domínio e a sociedade romanas do seu tempo, como inclusive a própria abordagem da religião judaica. Não é de estranhar que em tão pouco tempo tivesse feito tantos inimigos, numa época onde tais ideais eram uma novidade, embora com alguns antecedentes, como a filosofia estoica de Zenão. Mas o cristianismo superou a filosofia estoica, se não em ideais, pelo menos no número de aderentes. Segundo os Evangelhos, documentos escritos a posteriori, o primeiro terá sido escrito em 80 d.C., cerca de 50 anos depois da morte de Cristo, e posteriormente compilados num livro, a Bíblia, os princípios defendidos por Cristo eram os seguintes: prática das virtudes, como a esperança e a caridade, a salvação da alma ser obtida pela fé, bem como pelas boas ações terrenas, a existência de apenas um único Deus, claro, e não uma grande confusão de deuses como nas religiões politeístas, e o facto de para este Deus todos os homens serem iguais, independentemente do seu nascimento ou da sua riqueza. Lembramos então que a sociedade romana era altamente assente na riqueza e na elevada distinção social e que, para além do mais, assentava em trabalho escravo. Lembramos também que o imperador se fazia promulgar como um deus, como meio de enforçar a sua autoridade, para conseguirmos compreender um pouco o crescimento destes novos ideais e a forma como eram bastante desagradáveis a Roma. Lembremos sobretudo do grande número de escravos, uma gigantesca maioria da população, e das condições sociais da sua plebe para percebermos a grande aceitação que estes ideais poderiam ter. Cristo conheceu o mesmo fim que muitos agitadores políticos ao longo da história, pensa-se que terá sido executado durante o reinado do imperador Calígula, mas a sua mensagem sobreviveu-lhe enormemente. Embora a ala mais conservadora da elite judaica se tivesse mostrado ofendida com a nova mensagem cristã, orquestrando forma de eliminar o seu portador, tal não impediu para que muitos revissem nele o tão profetizado Messias, dando origem a uma nova religião, um judaísmo alterado, o cristianismo. Como vimos, o Império Romano estava interligado por uma poderosa rede de estradas, deixando os povos do seu interior em permanente contacto. Dessa forma, esta nova mensagem cristã não encontrará obstáculos em se espalhar. Segundo ainda a tradição, foi um dos antigos apóstolos de Jesus que terá chegado a Roma e encabeçado o movimento de divulgação da palavra de Cristo na capital do Império. Falamos de São Pedro, claro. Verdade ou não esse facto, o que é certo é que os ideais não encontraram dificuldades em chegar à grande urbe, e que cerca de 100 anos mais tarde, por volta do século II, já se encontravam bastante difundidos. Como tínhamos visto, os romanos nunca se mostraram hostis à coabitação de várias religiões nos territórios do seu império, e embora não gostassem muito de judeus, não se importaram sobremodo com eles. O mesmo não ia acontecer com o cristianismo, que ambicionava minar-lhes os alicerces. Os cristãos escondidos nas catacumbas, os subterrâneos de Roma, ou lançados às feras em espetáculos públicos, são tema de vários filmes, romances ou simples folhetins de propaganda religiosa. De facto, vários imperadores moveram cerradas perseguições aos membros desta nova crença. Nero, embora o que mostrem muitos desses filmes, até nem foi dos piores. Todavia, a forma como muitos destes se abraçavam à morte foi tema de um livro da época, Os Atos dos Mártires, que teve uma revogada importância na propaganda à conversão daqueles tempos. Enquanto os pagãos adoravam despretensiosamente os seus ídolos, os novos cristãos abnegavam-se em prol do seu único Deus, ou pelo menos assim o promulgavam. Mas a fé inabalável destas vítimas serviu de meio à contestação à propaganda imperial. O número de convertidos não parou de crescer ao longo dos séculos III e IV, e já não eram unicamente plebeus e escravos, como também membros de importantes famílias, que poderiam querer desse modo mostrar o seu desagrado
face aos costumes decrépitos de Roma naqueles tempos, até que em 313 d.C. o imperador Constantino lhes concede a liberdade de culto após atribuir a sua vitória na Batalha de Milvius a uma intervenção do seu deus. A sua mãe era cristã, bem como boa parte dos seus aliados políticos, o que poderia estar na base desta concessão. Embora ele próprio tivesse mostrado relutância em converter-se, só o tendo feito no leito de morte. O cristianismo continuou a crescer, o que terá levado o imperador Teodósio a reconhecê-lo como religião oficial do Império em 380 d.C., no concílio de Tessalónica, perseguindo desta forma todos os habitantes que permanecessem na religião tradicional. Desde então, o cristianismo, como é de supor, manteve-se como religião oficial do Império pelos seus últimos anos, menos de um século, e adquirindo-lhe as suas estruturas, manteve o seu prestígio junto dos povos bárbaros que lhe invadiram o território, assistindo e ajudando à formação de todo um conjunto de novos Estados e permanecendo como religião oficial da maioria dos modernos povos europeus. Através destes, virá ainda a implementar-se noutros continentes. Os ideais cristãos não foram os principais responsáveis pela queda do Império, mas do ponto de vista ideológico, ajudaram bastante a destruí-lo. Sendo assim, ficou para a história como um dos principais legados da civilização romana ao mundo ocidental. No século III d.C., o Império já se encontrava decadente. Embora Otávio tivesse sabido usar sabiamente o elevado poder que obtivera, muitos dos seus sucessores tornaram-se déspotas e só ficaram famosos pelas atrocidades e arbitrariedades cometidas. A sucessão ao trono imperial ficou desde sempre comprometida, pois nunca houve uma regra clara de sucessão, e com a grande perca de poder do Senado, que por fim era apenas mais um órgão de poder imperial, o caminho para a ruína estava em aberto. Muitos imperadores viram-se aclamados por favorecerem determinado grupo partidário, ou noutros casos por serem demarcadamente incompetentes e ou inofensivos. Outros cometeram crimes visíveis para alcançarem o cargo, tais como assassinar o seu predecessor, e outros houve que se apoiaram numa base de força, como o domínio dos exércitos. Houve épocas com mais de um imperador a reinar em simultâneo, repletas de guerras civis pela posse do cargo. O título de imperador chegou mesmo a ser posto à venda em leilão. A chefia do Império banalizou-se, tornando-se algo que poderia ser alcançado por qualquer destacado político ou general mais aventureiro, frequentemente com recurso ao crime. Em 235 d.C., o imperador Severo Alexandre é assassinado pelo seu próprio exército, acto que desembocou numa crise política nos 50 anos seguintes, onde os imperadores sucediam a um ritmo fulminante, acabando quase sempre assassinados quando algum opositor prometia mais regalias. Chamou-se este período a anarquia militar. Enquanto Roma andava envolvida nestes esquemas políticos, atravessando fortes períodos de desunião, para lá das suas fronteiras um grupo de povos bárbaros, que os romanos chamavam genericamente de germanos ou germânicos, cobiçavam avidamente as suas riquezas. Os germanos não eram apenas um povo, mas sim um conjunto de povos, tais como os godos, os vândalos, os francos, os alamanos, os herolos, os suevos e os burgúndios, e exerciam uma forte pressão nas suas fronteiras, semeando o caos por territórios outrora abrangidos pela Pax Romana. Os grandes senhores fundiários já não recorriam muitas vezes à proteção de Roma, antes celebravam vantajosos tratados com os líderes destas hordas de invasores e muralhavam as suas residências. Foi o pronúncio da futura Idade Média. Apesar de tudo, o Império conseguiu sobreviver a esta anarquia, ou antes, adiar o seu trágico fim. Por várias vezes, esteve dividido sob o mando de mais de um imperador. A primeira grande divisão surgiu com o imperador Diocleciano nos finais do século III d.C., que, consciente de governar um território demasiado extenso para os meios que dispunha, dividiu o Império em 4 partes, simultaneamente governados por 4 co-imperadores, 2 Césares e 2 Augustos, a tetrarquia imperial, que não deu os frutos esperados, mas retardou o fim do Império. Nos finais do século IV d.C., a ameaça bárbara recrudesceu. Estes já circulavam livremente pelas fronteiras de Roma, pilhando tudo à sua passagem e alterando o status quo político. Teodósio, o mesmo que havia promulgado o cristianismo como religião oficial do Império em 380 d.C., dividiu este território 15 anos mais tarde, em 395 d.C., pelos seus 2 filhos, Arcádio, que governaria a parte oriental a partir da cidade de Constantinopla, o Império Bizantino, e Honório, que governaria a parte ocidental. Constantinopla tornar-se-á uma segunda Roma, altamente populosa, e viria a ser capital do Império que duraria até 1453, século XV, época em que seria conquistada pelos turcos. O mesmo não caberia à sua velha irmã ocidental, cujo poderio não viria a sobreviver por mais de um século. Os povos germânicos, verdadeiros bárbaros na acessão moderna do termo, continuaram a assolar as suas terras. As relações entre Roma e estes povos arrivistas conheceram diversas formas e nem sempre hostis. Alguns destes sofreram o foco da romanização e chegaram a integrar as estruturas do Império, sobretudo no exército como mercenários, mas não apenas. A quebra das estruturas do Império levara a que os próprios romanos se houvessem barbarizado, de modo a que a diferença entre ambos era cada vez mais ténue. Nos finais do século IV, um outro invasor externo entra em cena, os hunos, que sob o comando do seu líder, Átila, devastaram grandemente os territórios imperiais, atacando romanos e outros bárbaros à sua passagem. Em 410 d.C., um episódio torna-se devastador no prestígio de Roma. A cidade é atacada, invadida e pilhada pelos visigodos, sob o comando do seu chefe Alarico.
Foi a primeira vez na sua história que isto aconteceu. Roma nunca teria sido atacada, sendo mesmo vista como uma cidade eterna. Nos seus tempos áureos, 6 séculos antes, o general Aníbal de Cartago havia sido o mais próximo de o fazer, mas mesmo ele não se tinha atrevido. Todavia, Alarico celebrou um tratado com os romanos, deixando a cidade para, junto destes novos aliados, atacar o exército de Átila, que foi derrotado em 451 d.C., por uma força conjunta de romanos e visigodos. Mas isto foi o último grande feito de Roma, cujo seu poder era algo irrisório. Em 466 d.C., o general Herolo, Odoacro, põe oficialmente fim ao Império Romano do Ocidente, depondo o seu último imperador, que por ironia também se chamava Rómulo. A Europa era agora composta por um conjunto de novos reinos que estiveram na base do aparecimento dos modernos países. As grandes urbes romanas, privadas das suas rotas comerciais, despovoaram-se por uma massa de população que fugia para os campos. Entramos num período a que chamamos de Idade Média, de que falaremos em futuras aulas.